Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 12. Diz a palavra: E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres bem, pode limpar-me. Talvez você já ouviu algumas vezes eu falando sobre esse leproso, mas hoje vai ser diferente. Eu aprendi a entender pessoas, lidando com pessoas, a distinguir sentimentos, a distinguir olhares e saber quando são bons e quando são maus. E uma das coisas que mais dói na gente, e eu acredito que em você também, é quando você, tentando fazer tudo certo, é injustiçado por alguém que tenta prejudicar você. E isso dói. Machuca quando você não fez absolutamente nada e é abarroado por alguém, judiado por uma palavra torpe, por algo que vem diretamente para machucar você. Aconteceu uma coisa engraçada comigo hoje, no dia da gravação. Eu estava num lugar aí, da nossa cidade aqui de Joinville, e eu estava numa saída de veículos, mas estacionado no canto, dava para passar um carro. Eu comecei a colocar no GPS o endereço, sabe? E parou um carro atrás de mim. E o carro atrás de mim buzinou com raiva, sabe? Você sabe quando a buzina tem raiva. E a pessoa buzinou e eu fiquei constrangido com aquilo. Eu fui pra frente e eu olhei assim e disse assim: desculpa. Com aquela cara de bobo assim: desculpa. E a pessoa colocou a mão pra fora do carro e, você sabe, meteu o dedo pra fora do carro, irmão, e me ofendeu. Eu não estava preparado para aquela reação. Eu fiquei pensando: Jesus, eu tô pedindo desculpa, eu não fiz nada de errado. E uma mulher. Eu falei: Deus, o que está acontecendo no mundo? Alguns dias atrás, eu e minha esposa dentro do carro, e ela estava assim, na mesma cena. Tinha um carro na frente, só que a diferença é que agora eu estava atrás. E o carro não viu o semáforo abrir. E eu dei uma buzinada. E quando eu buzinei, os dois caras saíram do carro para me bater. Eu tô com muito azar nessa área na vida, irmão. Eu sei que isso não existe, mas pelo amor de Deus, eu e minha esposa, e os dois caras saíram do carro e vieram para cima, e eu falei: não, vamos morrer. E nós saímos tudo correndo do carro. Eu arranquei o carro e saí porque, meu Deus, que é isso? Sabe aonde eu quero chegar? Esse leproso que chegou até Jesus, se você percebeu o detalhe, ele se joga no chão, coloca a boca no chão e ele fala que está sujo, não que tem lepra. E a razão é: ele tem uma doença contagiosa que não permite ele estar no meio da multidão, e segundo, a doença que ele tem o faz cheirar mal, e o hálito dele é mau, então ele fala com o rosto no chão, para que ninguém sinta o cheiro. O problema é que é impossível não sentir o cheiro de alguém que tem lepra. É impossível não sentir o odor de quem tem a vida amargurada. É impossível não sentir o cheiro mau de quem tem uma vida arrebentada. É impossível não sentir o mau cheiro de quem está mal resolvido no casamento. É impossível não sentir o mau cheiro de quem está vivendo o pior ano da vida. Porque cheirar mal não é a doença. Cheirar mal é o reflexo de algo maior escondido. Sabe o que eu percebo? A mulher que mostrou o dedo do meio para mim, eu sou o menor dos problemas dela. Aliás, eu não significo nada para ela. O problema maior pode estar dentro de casa. O problema maior pode estar em um exame médico que deu um atestado que ela não queria. O problema dela pode estar nos filhos que foram embora de casa e abandonaram ela. O problema dela talvez está que o marido abandonou e ela é uma mulher mal amada. Sabe, o cheiro não é a doença. O cheiro é reflexo de algo maior. Quando a gente começa a olhar para as pessoas e não vê-las como pessoas que estão para nos fazer mal, mas que talvez são vítimas da sua própria doença, você começa a entender o ser humano de maneira diferente. Mas David, tem muita inveja ao meu respeito. Examine a história de quem tem inveja de você.
Talvez você no lugar dela teria o mesmo sentimento, porque o cheiro não é a doença, o cheiro é o reflexo. Nós temos que aprender a olhar para as pessoas de maneira como Jesus nos olha. Jesus não olha para o nosso cheiro, Jesus olha para aquilo que está escondido. Jesus olha para aquilo que verdadeiramente está acontecendo na nossa história. Sabe, quem fez mal para você, quem falou mal de você, quem tem sido uma pedra no seu sapato, eu quero dizer, às vezes você não tem noção, mas há uma montanha no calçado dele, às vezes há uma vida terrível por trás, e nós temos que aprender uma coisa, a olhar a vida da pessoa não pelo cheiro que ela tem, mas tentar distinguir o que está por trás. A minha mãe sempre diz isso para mim: Dave, antes de julgar alguém, entenda a história da pessoa. Sabe, às vezes nós encontramos pessoas, e quem vive na estrada, vive na rotina do dia a dia, gente que está mal amada, desesperada, e você pode mudar a vida dela com uma palavra diferente. Eu já cansei de ser inconveniente com pessoas doentes, de não enxergar a doença, e por não enxergar a doença, só um mau cheiro, me irritar com o mau cheiro e dizer: meu Deus, que coisa horrível, e não entender que aquilo era só um reflexo. Sabe, começa a viajar de avião, você vai ver muita gente que tem mau cheiro. Começa a andar nas estradas, você vai ver muito motorista com mau cheiro. Mas entenda, isso é só o reflexo de um problema maior. E o que isso muda na minha vida? Isso te faz entender que você não é vítima. Isso faz entender que você não é vítima. A vítima é quem tem o sentimento contra você. Vítima é quem te persegue, não você o perseguido. Porque, escuta, meu lindo, diz a palavra: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se eu mudo a minha perspectiva de análise, se eu começo a entender que quem fala mal está doente, eu começo a amá-los de maneira diferente. Eu começo a ser uma ferramenta de tratamento. Sabe, isso é um processo. Confesso para vocês, isso não é fácil. Não é fácil ser uma ferramenta de tratamento para quem te persegue. Não é fácil ser uma ferramenta de amor quando você é odiado. Mas eu quero te dizer, o ódio não é a doença. O ódio é o reflexo de algo maior escondido. A inveja não é a doença. A inveja é o reflexo de algo maior escondido. Sabe o que a gente tem que fazer? E eu vou te dar um conselho que vai mudar a sua perspectiva, que vai mudar a sua vida. Você quer ser feliz? Então você vai aprender a agir como gente feliz. Gente feliz é intocável. Você já viu gente que pode estar uma tempestade à volta e ela está feliz? Quer ver uma coisa engraçada? Hoje estava essa chuva o dia inteiro, né? E eu tenho uma intercessora, a Eli, e eu disse para Eli: Eli, que chuvarada! E ela olhou para mim e disse: chuvas são bênçãos de Deus. Gente feliz é intocável. Gente feliz sempre tem uma palavra diferente. Foi agredido, foi violentado, alguém agiu de má fé contra você. Olha, entenda como vítima e se posicione como alguém que pode sarar. Se posicione como alguém que pode curar. Ofenderam? Sorria. O sorriso incomoda, mas cura. Sabe o que é interessante? Tem pessoas que me perseguem na rede social, perseguem você. Todo mundo tem uma perseguição por alguma parte. Eu estava bloqueando todo mundo. Eu pensei, você não quer ser abençoado pelo que eu falo, só quer falar mal, então eu vou bloquear. E eu estou pensando que eu tenho que parar de bloquear os outros. Já estou bloqueando muita gente. Que é muita gente doente. Eu quero que você entenda, tem muito mais doentes do que pessoas felizes. Já parou para pensar que tem muito mais pessoas vivendo os piores anos da vida do que aqueles que estão vivendo os melhores? Já parou para pensar que os bons carros estão na mão de poucos e os péssimos carros estão na mão de muitos? Já parou para pensar que as melhores casas estão nas mãos de poucos e que as piores casas estão nas mãos de muitos e que muitos estão na rua e que talvez a sua felicidade é a exceção no meio de um mundo tão infeliz? Então comece a olhar para isso como um privilégio que Deus te deu. Comece a olhar para isso como uma graça que Deus liberou sobre você. Você está vivendo os melhores dias da sua vida, pois saiba, tem gente que nem comeu no dia de hoje, tem gente que nem tomou café no dia de hoje, tem gente que vai trabalhar o mês inteiro para aquilo que você recebe num dia. Então comece a amar as pessoas, ignorando o cheiro, para tentar tratar a doença que verdadeiramente está impregnada na nossa geração. Óbvio que
Não deixe a maldade dos outros filtrar a ingenuidade do teu coração. Mas se permita ser um agente de cura no meio desse tempo. Se permita ser aquele que anda com azeite, com vinho. Se permita parar por aqueles que ninguém param. Se permita amar aqueles que ninguém mais consegue suportar. E você vai perceber que talvez uma pausa cura um coração doído e machucado de anos.